Ei, queridos, estamos aqui para mais um bate-papo. Eu sou a Grazi, Oi, pessoal, sou o Guilherme, tudo bem? aqui no canal Gratidão e Graça. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui, é uma felicidade ter você aqui. Você pode ficar à vontade para comentar, para sugerir novos temas, porque, como eu sempre falo, esse canal não é meu, não é do Guilherme, esse canal é nosso. Para a gente aprender mais de Deus, aprender mais de rotina, cotidiano, de viver uma vida com Deus. E nós estamos aprendendo juntos. Sim. Nosso bate-papo hoje é sobre tomar decisões importantes. Tomando decisões importantes. Espero que esse conteúdo beneficie você e beneficie a nós também. Sim. Se você está aqui com a gente sempre, fazendo comentários, orando por nós, sempre com palavras de bênção sobre a nossa vida, te agradeço muito. Peço a Deus que retribua para você as suas palavras, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe ricamente a tua casa. A palavra de Deus é um alimento que a gente tem que comer, se alimentar todos os dias. Não adianta a gente vir aqui hoje, ler a Bíblia inteira, ler um livro inteiro e amanhã nada. Porque essa semana mesmo a gente estava conversando, né, sobre o maná que vinha do céu. Quando o maná vinha, ele não era para ser guardado, não era para comer em exagero, era para comer o maná daquele dia com a fé que o outro dia ia ter um outro alimento. Então Deus nos alimenta todos os dias na medida certa e nas proteínas, Sim. nas vitaminas, em tudo que a gente precisa na porção certa para aquele momento. O cardápio dele é feito para aquele dia específico, para aquele né? dia, como era o Os maná. nutrientes que a gente precisa, né? É que quando eles guardavam, estragava. Então, que a gente possa fazer os nossos devocionais diários, porque esse momento que a gente tem com Deus não substitui nenhum vídeo do YouTube, não substitui nenhuma pregação, ainda que seja na igreja. Verdade. A gente tem que ter o nosso relacionamento com Deus. Nós falamos muito de relacionamento, nós temos aí uma série com 4 vídeos falando de relacionamento com Deus. Se você não assistiu, nós convidamos a assistir. E esse relacionamento com Deus, nós e Ele, nada pode substituir. E o que a gente vem trazer para vocês aqui é sempre um bate-papo para acrescentar, para trazer ensino para nossas vidas, vindo de Deus. E tomar decisões importantes. É tão difícil, né? Que a gente tem, geralmente, decisões importantes, tem muita coisa envolvida, tem muita coisa por trás. A nossa vida, às vezes, está totalmente envolvida naquela decisão que a gente vai decidir, pode mudar o rumo da nossa vida, da nossa família. E isso desperta ansiedade, angústia, preocupação. Dúvidas, né? Dúvidas. E naquela ânsia, no impulso de resolver aquela situação que acaba afligindo a gente, nós tomamos às vezes a atitude de tomarmos decisões precipitadas. E isso às vezes nos leva para um caminho sem volta. E na palavra de Deus nós temos ensino para isso, porque Deus ele nos ensina tudo, tudo, tudo. Cada momento, cada obstáculo, cada coisa que a gente vive tem ensino na palavra de Deus. A gente vai falar sobre isso hoje. O que a Bíblia fala sobre isso aí? O que você escolheu pra gente hoje? Então, lá em Provérbios 19, no versículo 2 e 3, traz um ensino pra gente acerca disso. A gente vai ler aqui a versão NVT, tá? Você pode ler na sua versão. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. Palavra, né? Direta, né? Direta. Não tem como a gente entender de uma maneira contrária que está dizendo, porque a palavra é clara. Primeira coisa para a gente tomar uma grande decisão, olha aqui, não deixar o entusiasmo falar mais alto. Empolgação, né, do momento, aquele calor ali. Ai, quero muito isso. Às vezes acontece isso. Quem nunca, né? Quem nunca visitou um imóvel para comprar ou para alugar e ficou tão empolgado?
Ah, é meu número, é minha, é o meu, é o que eu sempre quis. E às vezes entra numa situação depois que não consegue sustentar uma dívida, ou quem nunca pensou assim, eu paguei além do que eu deveria pagar porque fui pela empolgação, não pensei, ou depois viu uma coisa até melhor e já tinha se comprometido, que pena, já me comprometi. E às vezes uma coisa até mais séria, às vezes num casamento, conhece uma pessoa há pouco tempo, e aí aquele momento de Entusiasmo, né? felicidade, entusiasmo, entra, vamos nos casar, e depois pensa assim, poderia ter esperado um pouco mais, talvez construído a minha casa, ou tido mais recursos para pagar um aluguel antes, ou pensado mais acerca daquela pessoa. Então o entusiasmo às vezes leva a pessoa a tomar decisões precipitadas. Pode nos atrapalhar. Você falou o exemplo da casa, né? Às vezes você vai num lugar, a casa é maravilhosa, gostei, quero comprar. Espera aí, tem padaria perto? Tem transporte perto? Como é que é para você ir para o seu trabalho? Como é que é para os seus filhos irem para a escola? E aí, se a gente pensar nisso só depois, você vai ver, não foi a minha melhor decisão. E o momento de entusiasmo, de empolgação, é o momento em que a gente tende a fazer o quê? Não consultar quem realmente importa, que é Deus, né? A gente está tão convencido, tão feliz, ou pensando que está feliz, né? Empolgado ali com aquela situação, que a gente se precipita. E a Bíblia fala, de nada adianta o entusiasmo se não houver o conhecimento. E o conhecimento aqui é o quê? Nesse exemplo que a gente está dando do apartamento, peraí, antes de comprar ou de alugar, deixa eu entender como é que é a escola da região, deixa eu entender como é que é o transporte, porque eu vou precisar do transporte todo dia. Para eu ir para o trabalho, voltar. Então, aqui quando fala de conhecimento, né, agora trazendo para o nosso entendimento da nossa vida, nas escolhas que a gente tem que tomar, é a gente olhar o que está ao redor, não só aquilo. Então você falou o exemplo também do casamento. Vamos casar. Não, mas ele é muito bonito, ela é muito bonita, eu quero casar. Você está pensando no momento, mas a gente está tomando uma decisão para a vida inteira. Então você tem que olhar outros aspectos, né? Ver se você combina com aquela pessoa, se aquela pessoa realmente está envolvida. E quando você olha todos os aspectos, principalmente pergunta para quem importa, que é Deus, aí você recebe a resposta no teu coração. Mas isso normalmente não acontece junto com o entusiasmo. Então, assim, pode trazer o entusiasmo, né? Mas, ao mesmo tempo, bota o pé no chão e pergunta para quem realmente importa. Conhecimento que vem de Deus. Conhecimento que vem de Deus. Também é nosso conhecimento que a gente pode usar com os recursos que a gente tem, né? No nosso favor. Ninguém abre um comércio sem pesquisar, né? Espera-se que você não abra um comércio sem pesquisar a região, sem pesquisar a demanda daquele local, se aquele local tem chance de sucesso, né? Vou abrir uma padaria, tem uma padaria na outra esquina. Então, será que é a melhor negociação? Vou abrir um mini mercado do lado de um mundial. E aí, como é que fica? A pessoa vai preferir o quê? Ir no mundial, que vai ter aquela quantidade, com uma ofertas. Mundial é um mercado aqui no Rio, para quem não sabe, né? É verdade. Ou a pessoa vai preferir ir num mini mercado e comprar, às vezes, né, um pouco mais caro, porque você não é um grande varejista, você não vai conseguir uma oferta oferecer, né, do seu revendedor ali de um preço tão bom. Então, assim, existe a parte da oração, do conhecimento que vem do alto, do conhecimento que vem de Deus, que tem que vir em primeiro lugar, porque às vezes até vai na contramão do conhecimento do homem, mas ele garante, quando ele está à frente, quando ele fala assim, eu estou com a minha mão aí. Então, a gente às vezes toma uma decisão até sem entender, porque Deus está à frente, quando aquilo é claro para você, que veio do céu para você. Mas Deus também colocou na nossa vida, né, os recursos. Tudo é por Ele e para Ele. Então, às vezes, pesquisar, saber, no caso, um namoro. Um namoro é para isso. O que você gosta, o que você não gosta, como que é o relacionamento familiar, como que é a minha cultura familiar e a sua cultura familiar.
E tudo isso, às vezes, sendo pensado antes, não que você não vai dar aquele passo, mas quando você conhece, entrar num acordo prévio, evita aborrecimento depois. Sim. Conhecer o local do seu comércio, o exemplo que a gente está dando aqui, vai fazer você ter mais chance de êxito. Então, o conhecimento, aqui está falando na Bíblia, nos auxilia. Então, antes de uma grande decisão, que tal a gente planejar? Colocar na ponta do lápis ali prós e contras, pesquisar, perguntar quem entende. Porque fala aqui, pressa, ó, né? a pressa, aqui, no 2 ainda, a pressa resulta em Escolhas erradas. escolhas erradas. E a pressa, a gente tem até o ditado, é inimigo da perfeição, né? Mas muitas vezes você vai na primeira opção porque está afobado com aquilo ali, e a Bíblia fala muito claramente aqui, a pressa resulta em escolhas erradas. Para pensar. Pede orientação a Deus. E aguarda. Às vezes a gente fica aqui naquele imediatismo, não, mas eu quero hoje. Não, mas o vendedor falou que a promoção é só hoje. Não, mas me disseram que se eu não fizer essa semana eu vou perder. Deus fala no nosso coração. Se Ele não está falando que é aquilo, não vai contra a vontade de Deus. Porque você vai se arrepender, né? E uma coisa que acontece muito na nossa vida, de família, e eu creio que você vai também se identificar com isso, é que todas as decisões de uma pessoa, às vezes, afeta a família, um núcleo familiar. E a gente falar de uma vida cristã, a gente fala da figura do homem como chefe do lar. Mas isso não descredencia ele escutar a sua esposa e a mulher, por sua vez, também observar e tirar uma opinião com o marido. Porque um pode contar com o outro e tudo é construído junto. Porque uma decisão de um afeta o outro. E a Bíblia fala que dois, quando andam juntos, é melhor. Então, dois pensam melhor juntos. E grandes decisões, quando envolve família, podem ocorrer divergências. E aí que mora a questão. Quando um fala sim e o outro fala não. E aí? Como a gente vai agir em uma situação assim? Quando você tem uma experiência com Deus, você começa a entender que as coisas de Deus são claras. Elas são organizadas e elas são limpas. Não gera contenda, não gera briga, né? O jugo é suave, o fardo é leve. E você entende que aquilo ali... Você entende qual que é a melhor decisão, né? E se você está vivendo isso na sua vida, como casal, e cada um pensa de uma maneira, de repente você já está num passo que você quer dar maior e o seu cônjuge, não, vamos esperar. Ore, peça para Deus o entendimento, peça para Deus para dar uma revelação para vocês. Não tomem decisões precipitadas, procurem não tomar uma decisão que vá ao contrário à opinião do outro, porque sai mais barato. Depois aquilo pode não ser como você pensou e aí a pessoa vai te culpar. Então, vale a pena ser claro um com o outro, expressar o seu desejo, o seu anseio, o outro também, com paciência, com amor, com carinho, e orem juntos. Existem muitas maneiras de se orar em casal. Hoje a gente fala até de orar lendo a Bíblia. Às vezes você fala assim, eu não sei, eu não tenho hábito de orar com meu marido ou com a minha esposa. Como é que a gente faz isso? Eu fico um pouco tímido, às vezes acontece, né? Ora um salmo, pega um salmo, abre sua Bíblia, escolhe um salmo e você vai ler ele em oração, como se você estivesse falando com Deus. Tudo que aquele salmo falar para você, você fala com Deus, Senhor, o Senhor é a minha força, o Senhor é a luz do meu caminho, eu posso porque o Senhor vai me fortalecer. Começa a falar com Deus, vocês dois juntos, e com certeza, quando Deus está no meio, as coisas vão ganhando clareza, as coisas vão ficando mais equilibradas e vocês vão conseguir pensar melhor e tomar decisões sábias. Com certeza,
nesse momento de conflito, de opinião e divergência de opinião, a gente tem que recorrer ainda mais à ajuda de Deus. Que ele fala, né? Fala e cuida. Fala e cuida. E aí, continuando aqui, fala que o insensato arruína a própria vida. Ele arruína a própria vida porque é E depois ele faz o quê? insensato. Porque ele é insensato e depois Se ira contra o Senhor. Se ira contra o Senhor, porque a culpa não é dele. Ele tem que buscar um culpado, né? E nunca... E aqui, o que a gente olhando aqui é o quê? Você toma a decisão sem consultar o que Deus quer para sua vida e depois fala assim, mas Deus não me ajudou nisso. Você perguntou para Ele? Você pediu a ajuda dele? Você chamou Ele? A gente precisa lembrar que Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele não nos força, mas Ele está lá. Quando eu chamo Ele, Ele está ali para poder me ajudar e me acolher no momento que a gente precisa, né? Para depois a gente não falar assim, Deus, por que o Senhor permitiu eu passar por isso? Exatamente. Depois a gente pode pensar, né, falar com Deus, Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu? E Deus não tem conta com aquilo. Deus não mandou você fazer aquilo. Deus está ensinando para você. Tenha paciência, busca conhecimento, não haja precipitadamente. Tem palavras sobre isso. Não é a gente que está inventando, Ele está falando com a gente. Sim. Agora, Grazi, Guilherme, é fácil? É um mar de rosas? A gente consegue entrar em equilíbrio em decisões divergentes, assim, né? Às vezes é tão difícil para mim, para vocês é fácil? Não, para a gente também não é fácil, não. A gente também toma decisão errada, diverge, né? Diverge, toma decisão errada. Mas uma coisa que a gente adquire, né, com a maturidade, que quando existe divergência, vale a pena parar, vale a pena buscar Deus, vale a pena conversar às vezes com uma pessoa que já tem experiência naquilo, ouvir uma pessoa que te ama, que tem experiência, antes de tomar uma grande decisão. E tudo que é feito em acordo é melhor. Sim. É melhor. Vamos juntos? A corda de 3 gumes é mais difícil de se romper, né? E Deus na frente, e vamos juntos nessa. A gente tem que entregar para Deus e ir de mãos dadas. Porque por mais que a gente saiba que existe ali uma decisão a ser tomada, às vezes existe um tempo para que aquilo seja feito, às vezes exige uma pressão. Quando a gente está no exemplo do imóvel, quantas vezes, né, você vai ver um imóvel, o corretor fala para você assim, olha, já tem uma pessoa na frente, já tem uma pessoa que já está olhando, você precisa tomar essa decisão para ontem. Não ceda à pressão. Pensa, porque a vida vai fazer isso com você. As pessoas vão fazer isso com você, as pessoas vão te pressionar, vambora. A gente não está falando aqui para você viver na inércia, não vou decidir nada, não vou fazer nada. Não, a gente tem que ser forte e corajoso, como também ensina na palavra de Deus, mas tudo com a presença dele, buscando conhecimento. Sem afobação. Sem afobação. E é sobre isso que a gente veio falar hoje, sobre essa palavra, que Deus nos ensine, que Deus nos instrua a tomar grandes decisões, né? Amém. Seja se você é uma pessoa solteira, se você é uma pessoa que já é casado, que Deus abençoe a sua união, que vocês entrem em um acordo nas grandes decisões, que a família seja beneficiada, porque também temos que pensar na família, nos filhos. Que Deus esteja com vocês em tudo, e conosco também. Sim. Que o Espírito Santo possa conduzir cada vez mais a sua vida e te ajudar, porque Ele está aqui dentro de cada um de nós, só precisa a gente ouvir a voz dele, né? Somos totalmente dependentes dele. Verdade. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.